Bom dia a todos, eu sou a Jéssica e o tema do meu trabalho é NutriAI, ferramenta interativa para monitoramento do consumo alimentar utilizando o reconhecimento automático de imagem. Eu gostaria de começar com 3 perguntas. Você se lembra do que comeu ontem? E das refeições que fez na semana passada? E a pergunta mais importante, você garante que sua alimentação tem todos os nutrientes que seu corpo precisa? Se você respondeu não para alguma dessas perguntas, cuidado! Você pode estar negligenciando o bem mais precioso da sua vida, a sua saúde alimentar. E para garantir uma saúde alimentar de qualidade, é necessário ter uma alimentação adequada, que, dentre tantos benefícios, aumenta a imunidade e previne e trata problemas de saúde, tais como doenças cardiovasculares, a diabetes, a desnutrição e a obesidade. Para ter uma alimentação adequada, é muito importante fazer o monitoramento do consumo alimentar, pois com ele é possível identificar se todos os nutrientes consumidos são adequados e, se necessário, fazer algumas mudanças pontuais no planejamento alimentar. O grande problema é que esse monitoramento alimentar é muitas vezes feito de forma manual, seja em papel, planilha ou até em alguns aplicativos, ainda exigem muita dedicação e disciplina dos usuários para inserir alimento por alimento e até fazer alguns cálculos manuais. E isso pode causar registro de refeições e cálculos de nutrientes de forma incorreta, além de desmotivar o usuário nesse registro contínuo do consumo alimentar. Pensando nesse problema e como objetivo do trabalho, foi desenvolvida a solução NutriAI, a ferramenta interativa para o monitoramento do consumo alimentar com reconhecimento automático de imagem, que utiliza a arquitetura Vision Transformer, que foi um dos objetivos do trabalho estudar essa arquitetura também, além de utilizar as entradas de texto para realizar o cálculo automático dos nutrientes. O primeiro passo do trabalho foi consolidar a base de dados. Uma das bases utilizadas foi a base de imagens Food 101, que é uma base de dados pública e contém 101.000 imagens distribuídas de forma balanceada em 101 categorias. Essa base também já vem particionada em 75% para treino e 25% para validação. Aqui ao lado temos alguns exemplos de imagens dessa base e podemos perceber que as fotografias foram tiradas no dia a dia, em diferentes iluminações, diferentes ângulos e contém também outros elementos, como os talheres e pratos. O tratamento de dados feito pelos autores dessa base foi o redimensionamento da largura das imagens para 512 pixels e uma limpeza manual nos dados de validação. Os dados de treinos não receberam essa limpeza manual propositalmente para conter uma certa quantidade de ruído e isso ajudar no treinamento. Então, na base de treino, tem imagens que estão com a classe errada, imagens em preto e branco e até imagens que não são alimentos. A outra base consolidada foi a base de valores nutricionais, que contém informações da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, a TBCA, que, como o próprio nome diz, são informações de alimentos nacionais, e também da Food Data Central, que contém informações de alimentos globais. Então, as 101 categorias da base de imagens foram pesquisadas nessas duas tabelas, mas apenas 57 categorias foram encontradas. Das categorias encontradas, foram coletadas e consolidadas as informações nutricionais, como calorias, os macros e os micronutrientes. As categorias que não foram encontradas continuam nas bases de dados, porém com valores nutricionais indisponíveis. O próximo passo do trabalho foi escolher a arquitetura para fazer o reconhecimento de imagem. E há anos, as arquiteturas de aprendizado profundas mais utilizadas eram as redes neurais convolucionais e as redes neurais recorrentes. Entretanto, em 2017, foi criada a arquitetura Transformer, em processamento de linguagem natural, e essa arquitetura inovou a área com ótimos resultados e atingindo o estado da arte em diversas tarefas. Diante desses ótimos resultados, em 2020 surgiu a arquitetura Vision Transformer, baseada na Transformer de processamento de linguagem natural, e ela também inovou a área de visão computacional, trazendo ótimos resultados, principalmente por ter uma arquitetura simples, ser paralelizável e utilizar o mecanismo de atenção para incorporar informações globais. E todas essas características tornam o aprendizado dos modelos mais rápido. E como funciona a arquitetura VIT? Primeiro, a imagem é dividida em partes que são chamadas de patches.
Esses patches são colocados em uma sequência e essa sequência é utilizada como a entrada do modelo. Um ponto interessante é que essa sequência de patches é similar à sequência de tokens que é usada no Transformer de processamento de linguagem natural. Então, essa adaptação de processamento de linguagem natural para a visão computacional foi muito pequena. Em seguida, cada patch é linearizado e transformado em um vetor de embeddings, ou seja, é aqui que a imagem é transformada em números para que a Transformer possa usá-la. Com essa transformação, a sequência das partes da imagem é perdida, e isso é um grande problema, porque a posição dos patches é muito importante para a aprendizado do modelo. Então, os autores incluíram um mecanismo para manter essa informação da posição, que é o Positional Encoder. O Positional Encoder é adicionado ao vetor de embeddings, e os vetores resultantes são enviados em paralelo para o codificador Transformer. O codificador Transformer atua como um extrator de características. Utiliza, por exemplo, o filtro RGB para extrair propriedades de textura e bordas da imagem. Em outras palavras, é aqui que o modelo aprende como fazer a classificação da imagem. E no codificador Transformer, existem várias camadas já conhecidas de outras arquiteturas, como a normalização, a camada densa e as conexões residuais. Mas o grande diferencial é a camada de Multi-Head Attention, que faz o modelo prestar atenção na região da imagem mais relevante para a classificação. Em seguida, o resultado do codificador é encaminhado para a camada de classificação, que por sua vez gera um vetor com as probabilidades da imagem pertencerem a cada uma das classes da base de dados. O próximo passo foi treinar o modelo VIT. E apesar do modelo VIT ter uma grande performance no treinamento, treinar um modelo do zero ainda assim é muito custoso. Então, foi feito um ajuste fino no modelo pré-treinado do Google, que está disponível na biblioteca Hugging Face de forma gratuita, e esse modelo foi treinado na base Imaginet 21K, com 14 milhões de imagens de resolução 224 por 224 e mais de 21.800 classes. Além disso, a função de custo utilizada para fazer os ajustes de peso durante o treinamento foi a Cross Entropy Loss. A fim de comparação, foram treinados e validados 3 modelos. O modelo A tem uma abordagem mais trivial, com a adição de uma camada de dropout para regularização e a adição de uma camada linear sobre a última saída do token de classificação. O modelo B também tem a adição da camada de dropout para regularização e a adição de uma camada linear com a soma das duas últimas camadas do token de classificação. E o modelo C, além da camada de dropout, também tem uma camada linear com a concatenação das duas últimas camadas do token de classificação. E como foi feito o treinamento desses modelos? Primeiro, foi feita a definição dos parâmetros e o carregamento do extrator de características, esses 2 passos baseados no modelo do Google. Também foi feito o carregamento e partição da base de imagens. Em seguida, foi feito o pré-processamento de imagem, que consiste na conversão do formato da imagem para o formato PIL, no tratamento de imagem preto e branco e no uso do VIT Feature Extractor, que é esse extrator de características carregado anteriormente. E o VIT Feature Extractor ele é responsável por transformar a imagem e deixar nas mesmas especificações das imagens do Google. Então, é feito o redimensionamento da imagem, a normalização e a extração de tensores. Como resultado, temos os tensores, que aqui são chamados de pixels velhos, que servem de entrada para o treinamento do modelo. E no final desse processo, temos os 3 modelos treinados e capazes de realizar o reconhecimento automático de imagem. O próximo passo foi analisar os resultados do treinamento dos modelos A, B e C. E foram analisadas as métricas de acurácia e loss, considerando 10 épocas de treinamento. Aqui na primeira coluna podemos observar que os valores de acurácia dos 3 modelos foram bem próximos no final do treinamento. Na segunda coluna podemos observar a loss, e aqui temos 2 pontos interessantes. O primeiro deles é que nas 2 primeiras épocas, a curva de loss de treinamento, que é essa curva azul, está acima da curva de loss de validação. E isso pode ser explicado devido ao hiperparâmetro dropout, que durante o treinamento desativa alguns recursos do modelo VIT e durante a validação utiliza esses recursos de forma integral. Então, na validação, o modelo é mais robusto. O outro ponto é que, a partir da terceira época, a curva de loss de validação divergiu nos 3 modelos. E isso significa que os modelos não generalizaram muito bem e que aconteceu um overfitting.
A abordagem escolhida para salvar os modelos foi a época em que obteve a maior acurácia. Então, o modelo A foi salvo até a terceira época e os modelos B e C foram salvos com as 10 épocas. E considerando que os valores da acurácia dos três modelos foram bem próximos e a partir da terceira época houve um overfitting, o modelo A, que é o modelo mais trivial, foi escolhido para fazer a inferência. O próximo passo do trabalho foi analisar a performance do modelo A na base de teste. Analisando os resultados da classificação, podemos observar que a base de imagens estava balanceada, porque a média de todas as métricas foi um valor bem próximo e o desvio padrão também um valor bem pequeno. Uma outra observação é que a acurácia de validação foi de 0,88 e a acurácia aqui na base de teste da classificação foi de 0,83 e essa diferença de 0,05 é bem pequena e isso é um ótimo resultado para o modelo. E se a gente analisar os três maiores valores de F1 Score, a gente pode observar as classes que o modelo mais acertou. E são elas: o edamame com 100% de acerto, com 0,95 de F1 Score o ovo cozido, e com 0,94 de F1 Score, temos salada Caesar, samosa, macarrão com molho de tomate e macarrão carbonara. E se a gente analisar os três menores valores de F1 Score, podemos identificar as classes que o modelo mais errou, e são elas: bife bovino, costelinha de porco e foie gras. E para entender o porquê que o modelo errou essas classes, eu gostaria de pedir a participação da banca. Por gentileza, professor José, você poderia me dizer qual imagem é do bife bovino, qual é da costelinha de porco e qual é do foie gras? O acompanhamento de foie gras é o primeiro. Acho que é o bife bovino, o último, é a costela do meio. Vamos ver a resposta correta. A primeira é costelinha de porco, segunda foie gras, terceira bife bovino. Eu tenho muita dificuldade em identificar os tipos de carne só olhando para as imagens, e acredito que esse seja um grande desafio para o modelo, porque nós humanos usamos outros sentidos para identificar o tipo de alimento, como o olfato, o paladar, o tato, e o modelo tem apenas as imagens. Então, esse tipo de erro é considerado aceitável para o modelo. E como resultado do trabalho e contribuição, esse modelo treinado foi aplicado na ferramenta NutriAI para fazer o monitoramento do consumo alimentar por meio de reconhecimento de imagem e o cálculo dos nutrientes. Como foi desenvolvida a ferramenta NutriAI? Primeiro foi feito o carregamento do extrator de características do modelo do Google, o carregamento do modelo A e o carregamento da base de nutrientes. Em seguida, a ferramenta NutriAI exibe o menu inicial e solicita algumas informações ao usuário, como a imagem da refeição, a porção em gramas, qual foi a refeição e a data da refeição. E assim que o usuário envia essas informações para a ferramenta, é feito todo o pré-processamento na imagem, como visto lá no treinamento, e também é feita a classificação da imagem pelo modelo A. E com a classe definida pelo modelo A, essa classe é buscada lá na base de informações nutricionais. Um ponto importante é que as informações nutricionais são referentes a 100 gramas do alimento. Então, a partir das informações nutricionais e da informação da porção que o usuário inseriu na ferramenta, é feito esse cálculo proporcional dos valores nutricionais e a ferramenta NutriAI apresenta os resultados, com o nome do alimento identificado, as informações nutricionais calculadas proporcionalmente à porção que o usuário inseriu, e se o usuário desejar, é possível registrar essa alimentação no histórico alimentar. Como conclusão do trabalho, em relação à ferramenta NutriAI, o diferencial dela é facilitar o registro do consumo alimentar por meio do reconhecimento de imagem e do cálculo automático de nutrientes. Em relação ao modelo, o treinamento proporcionou um estudo aplicado da arquitetura VIT em classificação de imagens. Isso é muito relevante porque a arquitetura VIT pode ser considerada bem recente e é muito importante ter estudos aplicados na área. Além disso, em experimentos futuros, sugere-se o ajuste de hiperparâmetros para melhorar o modelo e principalmente tratar a questão de overfitting.
Um outro ponto é que houve limitação computacional em relação ao número de imagens e ao número de épocas, e ainda assim, com poucos dados, foi obtido um ótimo resultado para o modelo. E por fim, como contribuições futuras, este trabalho será submetido como paper científico para a revista I3E Latin America e, após a publicação, o modelo será compartilhado na biblioteca Hugging Face para contribuir com a comunidade. Gostaria de agradecer à banca e todos que estão prestigiando a minha apresentação. Também gostaria de agradecer à minha família, aos meus amigos e aos colegas do Discord por todo o apoio desde o início do MBA. Muito obrigada. E essa é a ferramenta NutriAI, com o menu inicial para adicionar a refeição, uma tela para exibir o alimento identificado e as informações nutricionais, e a tela para exibir o histórico alimentar. Como exemplo, vou utilizar duas imagens que eu mesma fotografei. O primeiro exemplo é a imagem da salada Caesar. Então, eu clico em escolher arquivo, seleciono a imagem, insiro a porção em gramas, seleciono a refeição e a data da refeição. Em seguida, é só clicar em enviar e aguardar alguns segundos até a ferramenta retornar o resultado. Então, aqui temos o alimento identificado e os nutrientes calculados a partir da porção que eu inseri em gramas. O segundo exemplo é a imagem do cachorro-quente. Então, eu faço o mesmo passo a passo. Primeiro, eu escolho o arquivo, insiro a porção em gramas, seleciono a refeição e a data da refeição e clico em enviar. Após alguns segundos, o alimento está identificado corretamente com as informações nutricionais. Também é possível registrar essa alimentação clicando no botão registrar. E ela aparece no histórico alimentar. Para finalizar, apenas uma observação importante. No exemplo do cachorro-quente, apesar de ter outros elementos na imagem, como o copo e alguns petiscos, o modelo foi capaz de identificar qual região da imagem é mais importante para a classificação, que foi o cachorro-quente. E esse é um ótimo resultado para o modelo, porque funciona como esperado.